são os benefícios de se identificar a nossa missão de vida? Uma vez que você descobre a sua missão de vida, você vai começar a ter muito mais clareza de qual é a direção, quais são as escolhas que você deve fazer ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Sejam escolhas de âmbito pessoal ou escolhas de âmbito profissional. É fato que na nossa história e na nossa vida, nós encontramos obstáculos, nós encontramos desafios com frequência, e eu particularmente gosto de chamar estes desafios de terremotos. Então, hora ou outra, na nossa vida, na nossa história, nós nos deparamos com terremotos. Terremoto pode ser a perda de um emprego, terremoto pode ser a perda de um ente querido, terremoto pode ser o fim de uma realidade que você gostava muito. Enfim, os terremotos, eles acontecem, e quando eles vêm como terremotos propriamente dito, por isso que eu uso essa expressão, eles nos desestabilizam, eles nos tiram do caminho que nós estávamos percorrendo. A gente perde o chão. E quando a gente sai do caminho, quando a gente perde a direção, uma vez que você não sabe qual é a sua missão de vida, é muito comum as pessoas tentarem se levantar e continuarem a sua vida, continuarem a sua jornada, a sua trajetória, para onde o seu nariz está apontado. E aí a grande maioria das pessoas acaba vivendo a lá Zeca Pagodinho no seu cerebrino: deixa a vida me levar, vida leva eu. Portanto, a realidade é mais ou menos assim. Você está indo numa direção e de repente vem um terremoto, que pode ser qualquer episódio desses que eu citei. Você então é desestruturado e é jogado, lançado para uma outra realidade. Você tem que recomeçar uma jornada, recomeçar uma história. Então, quando você vai sendo invadido, quando esses terremotos vão acontecendo na sua vida, você vai perdendo essa direção, você vai perdendo o rumo, e muitas vezes, a grande maioria das pessoas, elas vão andando em círculos. Exatamente, elas vão andando em círculos, elas vão ficando assim perdidas, elas vão ficando confusas, elas vão ficando desorientadas, porque ela está retomando, está indo para onde o nariz está apontado, aí começa a reconstruir, vem um outro terremoto, joga ela para o outro lado, aí ela começa a andar nessa direção, vem um terremoto, joga ela para o outro lado, ela começa a andar nessa direção, e como ela não sabe qual é a direção correta, e aí o livro, né, Alice no País das Maravilhas, vai dizer que se você não sabe qual é o caminho, qual é a direção que você quer seguir, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho vai te levar a lugar nenhum, qualquer caminho serve, tanto faz. Portanto, quando nós identificamos a nossa missão pessoal, a nossa missão de vida, o nosso propósito, você começa a assumir o controle, você começa a ter clareza de qual é o destino, qual é o norte da sua vida. E quando eu digo norte, você pode adotar esta expressão como uma bússola. A bússola, ela serve para apontar o norte, apontar a direção para onde nós queremos ir, para onde nós queremos chegar. Tanto é que quando alguém se perde numa floresta, ele pega a bússola e essa bússola o direciona, essa bússola o orienta. Trazendo para a linguagem mais atual, com os nossos smartphones, nós temos um GPS. A nossa missão de vida, ela nos direciona, nos conduz como um GPS que vai nos orientando, que vai nos direcionando, que vai nos mostrando a direção segura para chegarmos no nosso destino, para alcançarmos os nossos objetivos. De tal maneira que, preste atenção, quando você identifica a sua missão de vida, os terremotos não param de acontecer. Eu preciso te dizer isso. Então eu descobri minha missão de vida, acabaram os meus problemas. Não. Você descobre a sua missão de vida e os seus problemas continuam. Os terremotos continuam. Mas, Augusto Júnior, qual que é a diferença então de eu ter a missão, identificar a minha missão de vida? Veja, quando você identifica a sua missão de vida,
os terremotos continuam acontecendo, eles te lançam, te desestruturam, te jogam fora do objetivo, da rota que você estava seguindo. Porém, rapidamente, porque você tem clareza do seu propósito, clareza da sua missão de vida, você volta para o destino, você volta para o caminho correto, você volta para o ponto original. E a partir do momento que você volta para o ponto original, este resultado volta a ser visível. Você pode voltar novamente a dar passos. Então, se você com o terremoto é jogado fora da tua rota, a tua missão de vida vai como um GPS. E quem usa sabe, né? Tá dirigindo, você sai do caminho, você sai da rota, o GPS fala para você, recalculando a rota, e ele vai te mostrar de novo o caminho mais curto, o caminho mais seguro, o caminho mais rápido para você voltar para a sua direção. E deixa eu dizer para você, qual é a certeza que eu tenho que você tem uma missão de vida, uma missão pessoal? A certeza que eu tenho é que Deus, que criou a mim e criou a você, não te criou por acaso, não te criou do nada. Portanto, Deus tem uma missão para você. Deus tem um chamado para você, uma vocação para você. Por isso que nós, católicos, precisamos, em todos os nossos papéis, pai, mãe, esposa, profissional, atuarmos como se o próprio Jesus estivesse atuando por meio de nós. Por isso esse programa, o Profissional Católico, que nos ajuda nessa jornada de viver esses princípios e esses valores cristãos, católicos, na nossa vida, na nossa estrutura, na nossa essência. Aliás, eu tenho uma frase que desde que eu identifiquei minha missão de vida, ela é a ponta, é o norte desta bússola. Quer anotar? Anota aí, pega um papel, pega uma caneta, porque vale muito a pena. O segredo do sucesso, esta é a frase que norteia a minha vida, que é a essência da minha missão. O segredo do sucesso está em fazer a vontade de Deus. O segredo do sucesso está em fazer a vontade de Deus. Uma vez que você identifica a sua missão de vida, ela é capaz de te redirecionar para os objetivos mais importantes e mais relevantes da sua história, da sua jornada.